Capítulo 30. Fora dos portões. Farley tentou estimar o tempo pela inclinação da luz que caía pelas aberturas na construção arruinada acima. Ainda parecia faltar pouco para o meio-dia. Tudo o que tinha sido limpo era um espaço pequeno bem no topo das escadas do porão. Qualquer uma delas poderia ter, através daquilo, se ousasse tentar escalar a pilha de entulho enegrecido, mas aquilo ainda parecia prestes a cair a qualquer momento. A pilha emaranhada ainda rangia de forma alarmante às vezes. A única coisa boa era que não tinha começado a chover em suas cabeças. Por quanto tempo isso duraria era a questão. Ela tinha ouvido trovões por algum tempo, bastante deles, e lentamente se aproximando. Os estouros eram quase contínuos. Uma tempestade tão feroz podia ser suficiente para fazer o edifício terminar de desmoronar. Luz, ela estava com sede. Roland apareceu de repente na abertura e deitou no apoio de pedra. Ele não estava usando o arnês que segurava o estojo do arco. Com cuidado, ele se contorceu para ir dentro dos escombros. A pilha lhe gemeu levemente com seu peso. Qin Ruin, um homem de olhos verdes, uma boa mão ou mais baixo que ele, ajoelhou para segurar seus tornozelos. Só havia 3 dos seus irmãos lá em cima, parecia, mas 3 era demais. Com a cabeça e o ombro passando sobre a borda dos escombros, Roland baixou um braço. Não há mais tempo, Fale Bashir. Segura minha mão. Mike Jim primeiro, Fale disse com voz grossa, acenando para longe os protestos cansados da mulher de cabelos dourados. Luz. Mas sua boca era revestida de grãos e seca demais para cuspir qualquer um deles. Arrela e Lacila em seguida, eu irei por último. A Leandra assentiu de forma aprovadora, mas Arrela e Lacila tentaram protestar também. Fiquem quietas e façam o que eu digo, ela disse a elas firmemente. Trovões estouravam cada vez mais. A tempestade produzia tanto trovão, traria um dilúvio, não uma simples chuva. Roland riu. Como podia o homem rir em um momento como este? Parou somente quando as madeiras carbonizadas abaixo dele gemeram outra vez por causa de sua agitação. Você ainda veste o branco, mulher. Então fique quieta e faça como eu digo. Havia um toque de zombaria em seu tom naquilo, mas não quando adicionou. Nenhuma delas será removida antes de você. Isso soou como um ferro moldado. Milady, a Leandre disse quietamente com a voz rouca. Acredito que ele está falando sério. Eu mandarei as outras para fora na ordem que você mandou. Pare de fazer beicinho e me dê sua mão, Rola mandou. Ela não estava fazendo beicinho. O homem poderia ser tão irritantemente teimoso quanto seu Perrin. Só que, com Perrin, isso era intrigante, não realmente irritante. Levantando sua mão direita tão alto quanto conseguia, ela deixou a mão de Rola envelopar a sua. Ele a levantou com facilidade até seu rosto ficar bem abaixo do dele. Segure meu casaco. Não havia sinal de tensão em sua voz, apesar do ângulo estranho de seu braço. Você vai ter que escalar por cima de mim. Ela balançou sua mão esquerda para cima e pegou um punhado de lã áspera, segurando com força. A dor em seu ombro indicava que ele estava queimado tanto quanto ela temia. Quando ele liberou sua outra mão, ela engasgou com um choque de agonia e rapidamente agarrou o casaco dele com aquela também. Agarrando sua cintura com ambas as mãos, ele a impulsionou mais alto. Então ela estava deitada em suas costas largas. O trovão ribombava cada vez mais alto, sem cessar. A chuva devia começar a cair em breve. Isso tornaria mais difícil tirar as outras. Gosto de sentir seu peso em mim, File Bashir. Talvez você possa subir um pouco mais rápido para que eu possa trazer as outras para fora.
Ele beliscou seu traseiro e ela riu apesar de tudo. O homem simplesmente não parava de tentar. A escalada sobre ele foi mais lenta do que ela poderia esperar. Não acreditou que algo estivesse quebrado em seu ombro, mas doía. Uma vez, ela pensou que chutou Roland na cabeça. Beliscá-la, não é mesmo? Finalmente, ela estava do lado de fora e passou por Qin Ruin de pé sob o céu mais uma vez. Sua primeira visão do prédio do lado de fora fez engolir em seco e depois tossir vigorosamente quando pedaços de areia entraram em sua garganta. As madeiras carbonizadas estavam se inclinando em um grau alarmante, prontas para cair no porão. O terceiro sem irmão, o Joradim, um homem de olhos azuis com cabelos ruivos dourados e um rosto não muito bonito, observava Qin Ruin e Roland, mas de vez em quando olhava para o prédio como se esperasse vê-lo cair. Ele era atarracado para um aiel, não tão alto quanto o Perry, mas com metade da largura. Devia haver pelo menos 100 das pessoas delas na rua, olhando para ela ansiosamente, algumas de suas vestes brancas manchadas de fuligem por causa de seus esforços para desenterrar ela. 100. Ela não conseguia encontrar força em seu coração para censurá-los, no entanto. Especialmente depois que Aravina enfiou um odre roliço em suas mãos. O primeiro gole foi para lavar areia e poeira, embora ela quisesse desesperadamente engolir de qualquer maneira. Mas, depois disso, ela levantou a pele e quase derramou água na sua garganta. Seu ombro machucado protestou. Ela ignorou e bebeu ainda mais. De repente, percebeu um relâmpago caindo fora da cidade a oeste e abaixou o odre para olhar. Perto, no lado de fora da cidade, vindo de um céu sem nuvens. E às vezes não caía. Muitos daqueles raios prateados bifurcados explodiram com rugidos estrondosos muito acima do solo. Bolas de fogo eram arremessadas pelo céu, às vezes explodindo no ar com um estrondo, como um trovão. Alguém estava travando uma batalha com o poder. Mas quem? Pen poderia ter encontrado a Aes Sedai ou Ashman suficiente para atacar o acampamento? Mas algo estava muito estranho. Ela sabia quantas sábias no acampamento podiam canalizar, e parecia não haver relâmpagos ou bola de fogo suficientes. Talvez não fosse Perrin, afinal. Havia facções entre as sábias. Não apenas entre aquelas que apoiavam ou se opunham a Svanna, mas também entre clãs com antigas alianças ou animosidades. Talvez uma dessas facções estivesse lutando contra a outra. Isso parecia altamente improvável, mas menos improvável do que Perrin encontrando as cidades suficientes para atacar as sábias, não revidando com tudo que podiam reunir. Quando os relâmpagos começaram, Roland disse que havia uma batalha, disse Aravine quando Fire perguntou a ela. Isso é tudo. Ninguém queria descobrir mais até sabemos que você estava segura. Fire rangiu os dentes em frustração. Mesmo que ela não tivesse que lidar com Roland, o que quer que estivesse acontecendo fora dos muros poderia tornar a fuga muito mais difícil. Se ao menos ela soubesse o que era, poderia ver como evitar aquilo. Ou usar. Ninguém deve ir a lugar nenhum, Aravine. Pode ser perigoso. E eles podiam inadvertidamente trazer Shadow de volta quando retornasse. Luz. O que estava acontecendo? Mike Jean cambaleou passando por Kir Ruim, esfregando seu quadril. Ele me beliscou. Sua voz era grossa, mas a indignação veio. File sentiu uma pontada de... não de ciúmes. Certamente não isso. O maldito homem poderia beliscar qualquer mulher que quisesse. Ele não era Pain. Fazendo uma careta, ela entregou o odre à mulher ruiva, e Maigdin lavou a boca apressadamente antes de começar a engolir em seco com sede. Ela não estava tão ruiva no momento, seus cachos todos emaranhados de suor e tão cobertos de poeira quanto seu rosto suado. Ela não estava nem bonita no momento.
A Hela saiu da ruína esfregando o traseiro e parecendo triste como a morte, mas avidamente pegou o odre que Aldin ofereceu. O jovem alto, o jovem alto Amadício, um sujeito de ombros quadrados, que parecia mais um soldado do que o bibliotecário que era, olhava para ela avidamente enquanto ela bebia. A Hela não gostava de homens assim, mas Aldin se recusava a aceitar que não poderia convencê-la a se casar com ele. Lacília apareceu, esfregando seu traseiro, e Joradin lhe entregou outro odre, passando um dedo por sua bochecha suja. Ela sorriu para ele antes de começar a beber, já preparando seu caminho de volta para seus cobertores, se Roland se mostrasse obstinado. Pelo menos, Faile achava que era isso que ela estava fazendo. Por fim, Aliandre passou por Kinruin e não estava se esfregando. Ah, e se não estava se esfregando? Sua expressão de ira gelada contava a história com bastante clareza. Kinruin recuou da abertura e ficou parado enquanto Roland começava a voltar pela perigosa pilha de madeira. Milady, Aravini chamou ansiosamente, e Farley virou-se para encontrar a mulher de rosto rechonchudo, ajoelhada nas pedras do calçamento e levantando a cabeça de Maigdim em seu colo. As pálpebras de Maigdim tremeram, mas nunca ficaram mais do que meio abertas. Seus lábios se moveram fracamente, mas apenas murmúrios surgiram. O que aconteceu? Farley disse, correndo para se ajoelhar ao lado delas. Não sei, milady. Ela estava bebendo como se pretendesse esvaziar a pele, e de repente ela cambaleou. Quando me dei conta, ela simplesmente desmaiou. As mãos de Aravini vibraram como folhas caindo. Ela deve estar muito cansada, disse Faila alisando o cabelo de sua empregada e tentando não pensar em como elas iriam tirar a mulher do acampamento se ela não pudesse andar. Isso seria feito mesmo se elas tivessem que carregá-la. Luz. Ela mesma sentia um toque vacilante. Ela nos salvou, Aravini. A mulher amadícia assentiu gravemente. Vou escondê-lo em algum lugar seguro até esta noite, Farid Bashir, disse Roland, prendendo as últimas fivelas de seu arnês. Sua chofa marrom já estava enrolada em sua cabeça. Então eu vou levá-la para a floresta. Pegando 3 lanças curtas de Joradim, ele as enfiou no arnês atrás de modo que as pontas das lanças longas, brilhando ao sol, ficassem acima de sua cabeça. Farley quase desmaiou ao lado de Maigdim de alívio. Não havia necessidade de esconder nada de Perrin, mas ela não podia permitir a fraqueza. Não agora. Nossos suprimentos, ela começou, e como se o som de sua voz fosse a gota d'água. O prédio deu um gemido estridente e caiu com um estrondo que abafou as explosões por um momento. Vou fazer o que você tem o que precisa, disse Roland, levantando o véu preto em seu rosto. Joradin entregou-lhe outra lança e seu escudo, que ele pendurou em seu canivete antes de agarrar o braço direito dela e puxá-la de pé. Devemos nos mover rapidamente. Não sei com quem estamos dançando as lanças, mas os Meradim vão dançar hoje. Aldin, você pode carregar Magdin? Foi tudo o que ela conseguiu dizer, antes que Roland se afastasse, puxando-a com ele. Ela olhou por cima do ombro para ver Aldin levantando uma Magdin flácida em seus braços. Joradin segurava Lacile pelo braço com a mesma firmeza que Roland a segurava. Os 3 irmãos estavam liderando um desfile de homens e mulheres vestidos de branco. E um menino, Teril, tinha uma expressão sombria. Remexendo em sua manga, o que não foi fácil com a mão grande de Roland em seu braço, ela fechou os dedos ao redor do cabo estriado de sua adaga. O que quer que estivesse acontecendo fora dos muros, ela poderia precisar daquela lâmina antes do anoitecer. Perrin corria pela rua sinuosa através das tendas. Ninguém se movia à sua vista, mas através do rugido de bolas de fogo e relâmpagos explodindo, ele podia ouvir outros sons de batalha. Aço colidindo com aço,
Homens gritando enquanto matavam ou morriam. Homens berrando. O sangue escorria pelo lado esquerdo de seu rosto de um corte em seu couro cabeludo, e ele podia senti-lo escorrendo pelo lado direito de onde uma lança havia roçado, escorrendo pela coxa esquerda por causa de uma lança que havia mordido mais fundo. Nem todo o sangue nele era dele mesmo. Um rosto apareceu na abertura de uma tenda baixa e escura e recuou apressadamente. O rosto de uma criança, e assustada. Não era a primeira vez que ele tinha visto. Os shards estavam sendo pressionados com tanta força que muitas crianças foram deixadas para trás. Elas seriam um problema para mais tarde, no entanto. Por cima das tendas, ele podia ver os portões a pouco mais de 100 passos à frente. Além deles estava a fortaleza e Ifaile. Dois shards velados saíram correndo ao lado de uma tenda de parede marrom suja, as lanças em punho, mas não em direção a ele. Eles estavam olhando para algo à esquerda. Sem diminuir a velocidade, ele correu para eles. Ambos eram maiores que ele, mas a força de sua investida os levou ao chão e ele já caiu lutando. Seu martelo esmagou a parte inferior do queixo de um homem enquanto ele esfaqueava cada vez mais o outro homem, a lâmina cortando profundamente. O martelo subiu e esmagou o rosto do primeiro homem, espirrando sangue. Subiu e desceu novamente enquanto ele esfaqueava. O homem com o rosto arruinado estremeceu uma vez quando Pain se levantou. O outro estava olhando para o céu. Uma sugestão de movimento no canto do olho esquerdo o fez se jogar para a direita. Uma espada atravessou o ar onde estaria seu pescoço. A espada de Aran. O outrora latoeiro também se feriu. O sangue cobria metade de seu rosto como uma máscara estranha. Havia rasgos molhados de sangue em seu casaco listrado de vermelho, e seus olhos pareciam quase vidrados, como os de um cadáver. Mas ele ainda parecia estar dançando com aquela lâmina nas mãos. Seu cheiro era o cheiro da morte, uma morte que ele procurava. Você ficou maluco? Pain rosnou. Aço ressoou contra aço enquanto ele bloqueava aquela espada com a cabeça de seu martelo. O que você está fazendo? Ele bloqueou outro corte da lâmina. Tentou agarrar o outro homem e mal dançou de volta a tempo de escapar com apenas um corte nas costelas. O profeta me explicou. Aran parecia atordoado, mas sua espada se movia com facilidade líquida. Golpes mal desviados com o martelo ou a faca de cinto quando Pain recuou. Tudo o que ele podia fazer era esperar que não tropeçasse na corda de uma barraca ou batesse uma barraca. Seus olhos. Você é mesmo uma cria das trevas. Foi você quem trouxe os Trollocs para Dois Rios. Ele explicou tudo. Esses olhos. Eu deveria ter sabido desde a primeira vez que te vi. Você e o Elias com esses olhos de crias das sombras. Eu tenho que resgatar Lady Fire de você. Pain se recompôs. Ele não podia continuar movendo 5 quilos de aço tão rapidamente enquanto Aran movia uma espada que pesava um terço disso. De alguma forma, ele tinha que chegar perto e ir além daquela lâmina borrada com a velocidade de seu movimento. Ele não poderia fazer isso sem se cortar, e provavelmente muito, mas, se esperasse muito mais, o homem iria matá-lo. Algo pegou seu calcanhar e ele cambalhou para trás, quase caindo. Aran disparou, a espada cortando. De repente, ele enrijeceu os olhos arregalados e a lâmina caiu de suas mãos. Ele tombou para a frente para deitar de bruços, duas flechas projetando-se de suas costas. 30 passos além dele, um par de Shaido velados já tinha flechas encaixadas e puxadas novamente. Pain saltou para o lado, atrás de uma tenda verde pontiaguda, rolando rapidamente sobre os pés. No canto da tenda, uma flecha atravessou a lona, ainda trêmula. Agachado, ele passou pela tenda verde e depois por uma azul desbotada, uma tenda baixa de um marrom encardido,
martelo em uma mão e a faca na outra. Esta não era a primeira vez que ele jogava este jogo hoje. Cautelosamente, ele espiou pela beirada da barraca marrom. Os dois Shards não estavam à vista. Eles podiam estar perseguindo, por sua vez, ou já caçando outra pessoa. O jogo tinha virado para os dois lados antes. Ele podia ver Aran deitado onde havia caído. Um pedaço de brisa agitou as penas escuras das flechas que saíam de suas costas. Elias tinha razão. Ele nunca deveria ter deixado Aran pegar aquela espada. Devia tê-lo mandado embora com as carroças, ou feito ele voltar para os latoeiros. Tantas coisas que ele deveria ter feito. Era tarde demais agora. Os portões o chamavam. Ele olhou por cima do ombro. Tão perto agora. Ainda agachado, ele começou a correr novamente por aquelas ruas tortuosas, cauteloso com o que aqueles dois Shards ou quaisquer outros que pudessem estar à espreita. Os sons da batalha estavam à sua frente agora, vindos do norte e do sul, mas isso não significava que não haveria retardatários. Dobrando uma esquina a poucos passos dos portões escancarados, ele os encontrou cheio de pessoas. A maioria estava vestida com vestes brancas sujas, mas 3 eram Algai de Suai com véu. Um deles, um sujeito corpulento que teria feito o Langwin parecer anão. Aquele tinha o braço de Fire em seu punho. Ela parecia ter sido rolada na terra. Com um rugido, Perrin correu para a frente, levantando o martelo, e o homem enorme jogou o Fire para trás e correu em sua direção, se lançando para cima enquanto tirava o escudo do cinto. Perrin! Fire gritou. O grande Shaido pareceu hesitar por um instante, e Perrin aproveitou-se disso. Seu martelo atingiu o lado da cabeça do homem com tanta força que seus pés saíram do chão quando ele caiu. O outro estava bem atrás dele, porém, lança pronta para esfaquear. De repente, o homem grunhiu com surpresa nos olhos verdes acima do véu preto e caiu de joelhos olhando por cima do ombro para a Fire, que estava perto. Lentamente ele caiu para a frente, revelando um cabo de aço sulcado subindo de suas costas. Pen procurou apressadamente o terceiro e o encontrou também deitado de bruços, com 2 cabos de faca de madeira saindo de suas costas. Lacila estava encostada em Arrela, chorando. Sem dúvida, ela descobriu que matar alguém não era tão fácil quanto ela supunha. Aliandre também estava na frente da multidão, e Maigdin logo atrás dela, carregada por um jovem alto de branco. Mas Perry só tinha olhos para Fire. Deixando cair a faca e o martelo, ele passou por cima dos mortos e a pegou em seus braços. O cheiro dela encheu seu nariz. Encheu sua cabeça. Ela cheirava fortemente a madeira carbonizada de todas as coisas, mas ele ainda podia sentir o cheiro dela. Eu sonhei com este momento por tanto tempo, ele respirou. Eu também, disse ela contra seu peito, abraçando-o com força. Seu cheiro estava cheio de alegria, mas ela estava tremendo. Eles machucaram você? Ele perguntou gentilmente. Não, eles... Não, Perry, eles não me machucaram. Havia outros cheiros misturados com sua alegria, porém, entrelaçados inextricavelmente. O cheiro maçante e doloroso de tristeza e o aroma gorduroso de culpa. Vergonha, como milhares de agulhas finas de cabelo espetando. Bem, o homem estava morto, e uma mulher tinha o direito de guardar seus segredos se quisesse. Tudo o que importa é que você está viva e estamos juntos novamente, disse ele. E isso é tudo o que importa no mundo. Tudo o que importa, ela concordou, abraçando-o ainda mais forte, com força suficiente para que ela realmente gemesse com esforço. Mas no instante seguinte ela recuou e estava examinando suas feridas, tocando os rasgos abertos em seu casaco para olhar para elas. Isso não parece tão ruim, disse ela rapidamente, embora todas as emoções ainda estivessem emaranhadas em sua alegria.
Ela estendeu a mão para separar o cabelo dele e puxou até que ele inclinou a cabeça para que ela pudesse examinar o corte ao longo de seu couro cabeludo. Você vai precisar de cura, é claro. Quantas Aes Sedai você trouxe? Como você... Não, isso não importa agora. Há o suficiente delas para derrotar os Shaidos, e é isso que importa. Esse monte de Shaido, ele disse, endireitando-se para olhar para ela. Luz. Com ou sem sujeira, ela era tão linda. Haverá outras 6 ou 7 mil lanças aqui em... Ele olhou para o sol. Parecia que deveria ser mais alto. Menos de 2 horas, talvez. Precisamos terminar aqui e nos mover antes disso, se pudermos. O que há de errado com Maigdin? Ela estava mole como um travesseiro de penas contra o peito do jovem. Suas pálpebras estavam trêmulas sem abrir totalmente. Ela se cansou ao salvar nossas vidas, disse Faile, abandonando seus ferimentos e voltando-se para as outras pessoas de branco. Aravine, todos vocês, comecem a reunir os Gaishain. Não apenas aqueles jurados a mim. Todo mundo de branco. Não deixaremos ninguém que possamos alcançar para trás. Bem, qual é a direção mais segura? Norte, ele disse a ela. Norte é seguro. Faça com que eles se movam para o norte, Fire continuou. Reúnam carroções, carroças, cavalos de carga e carreguem-nos com o que vocês acharem que vamos precisar. Rápido! As pessoas começaram a mover, correr. Não, você fica aqui, Aldin. Maigdi ainda precisa ser carregada. Você também fica, Leandre. E a Hela. Lacile precisa de um ombro para chorar por um tempo. Perrin sorriu. Se colocasse sua esposa no meio de uma casa em chamas, ela calmamente começaria a apagar o fogo. Ela iria apagá-lo também. Curvando-se, ele limpou o canivete no casaco do homem de olhos verdes antes de embainhá-lo. Seu martelo também precisava de uma boa limpeza. Ele tentou não pensar no que estava espalhando no casaco do homem. O fogo estava desaparecendo de seu sangue. Não havia nenhuma emoção restante, apenas cansaço. Suas feridas começaram a latejar. Você pode enviar alguém para a fortaleza que Ban e Sionid saibam que pode sair agora? Ele disse enquanto deslizava o cabo do martelo de volta pelo laço em seu cinto. Fire olhou para ele com espanto. Eles estão na fortaleza? Como? Por quê? A Lizzie não te contou? Ele sempre foi lento para se enfurecer, até que File foi levada. Agora ele sentia uma fúria borbulhando dentro de si, bolhas como ferro em brasa. Ela disse que iria levar você com ela quando fosse embora, mas prometeu dizer a você para ir para a fortaleza quando visse neblina nos cumes e ouvisse lobos uivando à luz do dia. Eu juro que ela disse exatamente isso. Que me queime. Não se pode confiar em Aes Sedai nem um centímetro. File olhou para o cume ocidental, onde o nevoeiro ainda estava denso, e fez uma careta. Não há Lizzie, Perrin. Galina. Se isso não fosse mentira também, tem que ser ela. E ela tem que ser da Aja Negra. Ah, como eu gostaria de saber o nome verdadeiro dela. Ela moveu o braço esquerdo e estremeceu. Ela havia se machucado. Perrin se viu querendo matar o grande Shadow novamente. No entanto, File não deixou que sua lesão a atrasasse. Teril, saia daí. Vejo você espiando pelo portão. Um jovem magro contornou timidamente a esquina do portão. Meu pai me disse para ficar e ficar de olho em você, milady. Disse ele com um sotaque tão áspero que Perrin mal conseguia entender. Pode ser, disse File com firmeza. Mas você corra para a fortaleza o mais rápido que pode e diz a quem encontrar lá que Lord Perrin disse que eles devem vir. Corra agora. O menino franziu a testa e correu. Em cerca de 1 hora ele reapareceu, ainda correndo, seguido por Sionid e Ban e todos os outros.
Ban fez uma mesura para File e murmurou suavemente, como estava feliz em vê-la novamente, antes de ordenar aos homens de 2 rios que montassem uma guarita ao redor do portão, arcos prontos e alabardas fincadas no chão. Ele usou sua voz normal para isso. Ele era outro que estava tentando adquirir polimento. Os outros seguidores de Celand e File correram ao redor dela, todos balbuciando de excitação e dizendo como ficaram preocupados quando ela não apareceu depois que os lobos uivaram. Eu vou atrás de Mazuri, Kirkley anunciou em um tom que ousava desafiar. Ele não esperou por um desafio, porém, simplesmente desembainhando sua espada e correndo ao longo da parede ao norte. Talon deu um grito quando viu Maggie sendo segurada pelo jovem alto e teve que se convencer que ela estava apenas exausta. Ele ainda afastou do sujeito e a segurou contra seu próprio peito, sussurrando para ela. Onde está Chiade? Exigiu Gaú. Ao saber que ela nunca esteve com elas, ele levantou o véu sobre o rosto. As donzelas me enganaram, ele disse severamente. Mas eu vou encontrá-la antes delas. Pen segurou seu braço. Há muitos homens por aí que vão tomá-lo por um Shaido. Eu tenho que encontrá-la primeiro, Pen Aibara. Havia algo na voz do Aiel, algo em seu cheiro, que Pen só poderia chamar de mágoa. Ele entendia a tristeza de pensar que a mulher que você amava poderia estar perdida para sempre. Ele soltou a manga de Gaú e o homem disparou através da linha de arqueiros, lança e broquel na mão. Eu vou com ele, Elias sorriu. Talvez eu possa mantê-lo longe de problemas. Desembainhando a longa faca que lhe dera seu nome entre os lobos, dente longo, ele foi correndo atrás do alto Aiel. Se os dois não conseguissem chegar com segurança até lá, ninguém conseguiria. Se você terminou de tagarelar, talvez você fique parado para a cura. Sionide disse a Perrin. Parece que você precisa disso. Fury e Teril a seguiam, as mãos nos punhos das espadas, e os olhos tentando observar em todas as direções. O anel de homens de 2 dias estava muito bom. A atitude deles parecia dizer, mas a segurança de Sionide era a responsabilidade deles. Pareciam leopardos perseguindo um gato doméstico. Só que ela não era uma gata doméstica. Veja File primeiro, disse ele. O braço dela está machucado. File estava conversando com Aliandre, ambas tão zangadas que deveriam ter rabos para eriçar. Sem dúvida com raiva de Alice ou Galina, ou qualquer que fosse o nome dela. Eu não a vejo sangrando como um porco preso. Sionide levantou as mãos para segurar sua cabeça, e aquele frio muito familiar o atingiu, como se de repente estar imerso em um lago de inverno à beira do congelamento. Ele engasgou e estremeceu, os braços se agitando fora de seu controle, e quando ela o soltou, seus ferimentos haviam desaparecido, mas não o sangue manchando seu rosto e manchando seu casaco e calças. Ele também sentiu que poderia comer um cervo inteiro sozinho. O que é que foi isso? A diminuta verde virou-se de costas para File. Você mencionou Galina Casban? Não sei o sobrenome dela, disse File. Uma Aes de rosto redondo, boca carnuda, cabelo preto e olhos grandes. Bonita de certa forma, mas uma mulher desagradável. Você a conhece? Acho que ela deve ser da Ágia Negra. Sionide enrijeceu, as mãos atando em suas saias. Isso soa como Galina. Uma vermelha e decididamente desagradável. Mas por que você faria tal acusação? Não é uma acusação para fazer contra uma irmã levianamente, mesmo contra uma tão desagradável quanto Galina. Enquanto Falha explicava, começando com o primeiro encontro com Galina, a raiva de Pen crescia novamente. A mulher a chantageou, a ameaçou, mentiu para ela e depois tentou assassiná-la. Seus punhos estavam tão apertados que seus braços tremeram. Eu vou quebrar o pescoço dela quando eu colocar minhas mãos nele.
Ele rosnou quando ela ficou em silêncio. Isso não é seu direito, Sionide disse bruscamente. Galina deve ser julgada perante 3 irmãs sentadas como um tribunal, e para esta acusação, elas devem ser votantes. Todo o salão da torre pode ser necessário para isso. Se ela for considerada culpada, será estancada e executada. Mas a justiça nisto está com as Aes Sedai. Se, ele disse incrédulo. Você ouviu o que Fire disse? Você pode ter alguma dúvida? Ele deve ter parecido ameaçador, porque Furin e Teril deslizaram para flanquear Sionide, suas mãos descansando levemente nos punhos das espadas, seus olhos duros em seu rosto. Ela está certa, Perrin, Fire disse gentilmente. Quando Jack Coplin e Len Congar foram acusados de roubar uma vaca, você sabia que eles eram ladrões, mas você fez Mestre Terry provar que eles a roubaram antes de deixar o Conselho da Aldeia prendê-los. É tão importante quanto Galina. O Conselho da Aldeia não os teria prendido sem um julgamento, não importa o que eu dissesse, ele murmurou. File riu. Ela riu. Luz. Era bom ouvir isso de novo. Ah, tudo bem. Galina pertence às Aes Sedai. Mas se eles não cuidarem dela, eu cuidarei se eu a encontrar novamente. Eu não gosto que pessoas te machuquem. Sionide fungou para ele uma fungada de desaprovação. Seu braço está ferido, milady? Veja ela primeiro, por favor, disse File. A Aes Sedai revirou os olhos, exasperada, e segurou a cabeça de File entre as mãos. File estremeceu e expirou, pouco mais do que um suspiro pesado. Não era uma lesão ruim, então, e agora, se for de qualquer forma. Ela agradeceu ao Sionide enquanto a conduzia para ela. De repente, Pen percebeu que não conseguia mais ouvir as explosões. Na verdade, ele não conseguia lembrar de ouvir uma por algum tempo. Isso tinha que ser bom. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Bah, você mantém uma vigilância apertada em File. File protestou por ele ir sozinho e, quando ele finalmente concordou em levar 10 dos homens de 2 rios, uma amazona de armadura laqueada apareceu no canto norte da muralha da cidade. 3 plumas azuis a marcavam como Taili. Quando ela se aproximou, ele percebeu que ela tinha uma mulher nua pendurada em seu baio alto na frente da cela. Uma mulher amarrada nos tornozelos e joelhos, pulsos e cotovelos. Seus longos cabelos dourados quase roçavam no chão, e havia colares de joias e colares de pérolas presos nele. Um fio de grandes pedras verdes de ouro deslizou e caiu no chão quando Taili puxou as rédeas. Removendo seu capacete peculiar com as mãos enluvadas, ela o descansou no traseiro virado da mulher. Uma arma notável, esses seus arcos, ela falou lentamente, olhando para os homens de 2 rios. Gostaria que tivéssemos o mesmo. Kirkley me disse onde encontrá-lo, milord. Eles começaram a se render. Os homens de Mazema chegaram ao ponto do suicídio. A maioria deles está morta ou morrendo, eu acho. E as Damanes transformaram aquele cubo em uma armadilha mortal, na qual apenas um louco entraria. O melhor de tudo é que as Suldan já montaram um Adã para mais de 200 mulheres. Aquele seu chá frio foi o suficiente para que a maioria delas não aguentasse sem ajuda. Vou ter que mandar chamar Torrakin para voar com todas elas. Sionide fez um som em sua garganta. Seu rosto era suave, mas seu cheiro era de fúria afiada como uma adaga. Ela olhou para Taili como se tentasse enfiar um buraco através dela. Taili não prestou atenção a ela, exceto para balançar a cabeça levemente. Depois que meu povo e eu formos, disse Perrin. Seu acordo era com ela. Ele não queria arriscar testá-lo com mais ninguém. Quais são nossas perdas, além dos homens de Mazema? Lelis, Taili respondeu. Entre seus arqueiros e as Damani, eles nunca conseguiram se equiparar conosco. Eu nunca vi um campo de batalha sair tão bem. Se tivermos 100 mortos entre nós, ficarei surpresa.
Pain estremeceu. Ele supôs que fossem casualidades leves, dadas as circunstâncias, mas alguns seriam homens de 2 dias. Você sabe onde está Mazema? Com o que sobrou do seu exército. Ele não é covarde, eu vou dizer isso por ele. Ele e seus 200, bem, cerca de 100 agora, abriram caminho por todo o caminho através dos Shiloh até o cume. Perrin rangeu os dentes. O homem estava de volta cercado por sua ralé. Seria sua palavra com a de Mazema sobre por que Aran tentou matá-lo, e de qualquer forma, era improvável que os seguidores do homem o entregassem para julgamento. Tá parecendo alguém. Precisamos começar a nos mover antes que os outros cheguem aqui. Se os Shadow acharem que o resgate está próximo, eles podem decidir e esquecer que se renderam. Quem é sua prisioneira? Sivana, disse Fire com voz fria. O cheiro de seu ódio era quase tão forte quanto falava de Galina. A mulher de cabelos dourados torceu-se para cima, sacudindo o cabelo do rosto e perdendo vários outros colares no processo. Seus olhos, olhando para File, eram um fogo verde acima de uma tira de pano que tinha sido amarrado como uma mordaça. Ela fedia a raiva. Sivana do Jumai Shaido. A satisfação era forte na voz de Taili. Ela me disse com tanto orgulho. Ela também não é covarde. Nos encontrou vestindo nada além de sua túnica de seda e suas joias. Mas ela conseguiu espetar 2.000 altaranos antes que eu tirasse a lança dela. Sivana rosnou por sua mordaça e lutou como se fosse jogar do cavalo. Até a Taili bater em seu traseiro, de qualquer maneira. Depois disso, ela se contentou em olhar para todos à vista. Ela era bem arredondada, embora ele não devesse estar notando algo assim com sua esposa ali. Que dilema. Exceto que Elias disse que ela esperaria que ele notasse. Então ele se obrigou a estudá-la abertamente. Reclamo o conteúdo da barraca dela, anunciou File, lançando-lhe um olhar penetrante. Talvez ele não devesse ser tão aberto. Ela tem um baú enorme de joias e eu as quero. Não me olhe como um pateta, Perry. Temos 100.000 pessoas para alimentar, vestir e ajudar a voltar para suas casas. 100.000, pelo menos. Eu quero ir com você, milady, se você me aceitar. O jovem que estava segurando o Maigidin saltou. Eu não serei o único, se você nos aceitar. Sua lady esposa, eu presumo, milord, disse Taili olhando File. É ela. File, permita-me apresentar a general de esquadrão Taili Kirgan, a serviço da Imperatriz de Xianshan. Talvez ele próprio estivesse adquirindo um pouco desse polimento. General de esquadrão, minha esposa, Lady File Nibashir Tibara. Taili curvou-se em sua cela. File fez uma pequena reverência e inclinou ligeiramente a cabeça. Com cara suja ou não, ela era régia. O que o fez pensar na coroa partida. A discussão desse pequeno assunto teria que vir mais tarde. Sem dúvida, seria uma discussão prolongada. Ele pensou que talvez não fosse tão difícil levantar a voz do jeito que ela aparentemente queria desta vez. E esta é a Leandre Marita Kigarin, rainha de Gyaldan, abençoada da luz, defensora da muralha de Garin e minha vassala. Gyaldan está sob minha proteção. Coisa tola de se dizer, mas tinha que ser dita. Nosso acordo não fala sobre isso, milord. Taili disse cuidadosamente. Eu não decido para onde vai o exército que sempre vitorioso. Só para você saber, general de esquadrão. E diga aos que estão acima de você que eles não podem ter Gyaldan. A Leandre sorriu para ele tão abertamente, tão agradecida, que ele quase teve vontade de rir. Luz. File também estava sorrindo. Um sorriso orgulhoso. Ele esfregou o lado de seu nariz. Nós realmente precisamos começar a nos mover antes que os outros Shido cheguem. Não quero me ver com eles na minha frente e todos aqueles prisioneiros atrás de mim, pensando em pegar uma lança novamente.
Tá, ele riu. Eu tenho um pouco mais de experiência com essas pessoas do que você, milord. Uma vez que eles se rendem, eles não lutarão novamente ou tentarão escapar por 3 dias. Além disso, tenho alguns dos meus altaranos fazendo fogueiras com suas lanças e arcos, só para ter certeza. Temos tempo para fazer nossas implantações. Milord, espero nunca ter que enfrentá-lo em campo. Ela disse, puxando a luva de aço de sua mão direita. Eu ficaria honrada se você me chamasse de Taili. Ela se inclinou sobre Sivana para oferecer sua mão. Por um momento, Pen só conseguiu olhar. Era um mundo estranho. Ele tinha ido até ela pensando que estava fazendo um acordo com o Tenebroso. E a luz sabia. Parte do que os Xianshan faziam era mais do que repugnante. Mas a mulher era valente e fiel à sua palavra. Eu sou o Perrin, Taili, disse ele apertando a mão dela. Um mundo muito estranho. Tirando o vestido, Galino jogou em cima do roupão de seda e se abaixou para pegar o vestido de montaria que ela havia tirado dos alforjes de Veloz. A coisa tinha sido costurada para uma mulher um pouco maior, mas seria suficiente até que ela pudesse vender uma daquelas gotas de fogo. Fique como está, Lina, veio a voz de Tirava, e de repente Galina não poderia ter se endireitado se a floresta ao seu redor estivesse pegando fogo. Ela poderia gritar, no entanto. Fique em silêncio. Ela engasgou quando sua garganta engoliu o grito convulsivamente. Ela ainda podia chorar, silenciosamente, e as lágrimas começaram a cair na palha do chão da floresta. Uma mão a esbofeteou rudemente. De alguma forma você tem o bastão, disse Tirava. Você não estaria aqui se não tivesse. Dê para mim, Lina. Não havia sequer a questão de resistir. Endireitando-se, Galina tirou o bastão de seus alforjes e entregou à mulher de olhos de falcão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pare de choramingar, Lina, e coloque seu colar e cordão. Vou ter que puni-la por tirá-los. Galina se encolheu. Mesmo a ordem de Tirava não conseguia conter suas lágrimas, e ela sabia que também seria punida por isso. Colar e cordão dourados saíram dos alforjes e foram para ela. Ela ficou ali vestindo apenas suas meias de lã clara e botas brancas com cadarços macios, e o peso do colar e do cinto cravejados de gotas de fogo parecia suficiente para levá-la ao chão. Seus olhos se fixaram no bastão branco nas mãos de Tirava. Seu cavalo servirá como animal de carga, Lina. Quanto a você, está proibida de cavalgar novamente. Tinha que haver alguma maneira de conseguir aquele bastão novamente. Tinha que haver. Tirava virou a coisa várias vezes em suas mãos, provocando-a. Pare de brincar com seu animal de estimação, Tirava. O que nós vamos fazer? Belinde, uma sábia esguia com cabelos quase brancos descoloridos pelo sol, aproximou-se para encarar Tirava com olhos azuis pálidos. Ela era ossuda, com um rosto bem adequado ao olhar furioso. Essa foi a primeira vez que Galina percebeu que Tirava não estava sozinha. Várias centenas de homens, mulheres e crianças estavam entre as árvores atrás deles. Alguns dos homens carregando mulheres penduradas nos ombros de todas as coisas. Ela se cobriu com a mão, seu rosto aquecendo. Aqueles longos dias de nudez forçada não a acostumaram a ficar despida na frente dos homens. Então ela notou outra estranheza. Apenas alguns eram algai de Suai, com um estojo de arco nas costas e aljava nos quadris. Mas todos os homens e todas as mulheres, exceto as sábias, carregavam pelo menos uma lança. Eles tinham os rostos velados, também, com um lenço ou apenas um pedaço de pano. O que isso poderia significar? Estamos voltando para a terra da Trindade, disse Tirava. Vamos enviar mensageiros para encontrar todos os clãs que puderem ser encontrados e dizer a eles que abandonem seus Gaixain aguacentos. Abandonar tudo o que precisarem
e voltarem furtivamente para a Terra da Trindade. Vamos reconstruir nosso clã. O Charles se erguerá do desastre ao qual Sivana nos levou. Isso levará gerações, Modar protestou. Magra e bastante bonita, mas ainda mais alta que Tirava, tão alta quanto a maioria dos homens, a Iel. Ela enfrentou o Tirava sem vacilar. Galina não conseguia entender como ela fez isso. A mulher a fez estremecer com o olhar. Então vamos levar gerações, disse Tirava com firmeza. Vamos levar o tempo que for necessário. E nunca mais vamos sair da Terra da Trindade. Seu olhar mudou para Galina, que se encolheu. Você nunca vai tocar isso de novo, disse ela, levantando a haste brevemente. E você nunca tentará escapar de mim novamente. Ela tem costas fortes. Carregue-a e deixe-nos seguir nosso caminho. Eles podem tentar nos perseguir. Carregada com odres, panelas e chaleiras, até quase se sentir decentemente coberta, Galina cambaleou pela floresta nos calcanhares de Tirava. Ela não pensou no bastão, nem em escapar. Algo havia quebrado nela. Ela era Galina Casban, a mais alta da Aja Vermelha, que se sentava no Conselho Supremo da Aja Negra, e ela seria o brinquedo de Tirava pelo resto de sua vida. Era a pequena Lina de Tirava, para o resto de sua vida. Sabia disso até os ossos. Lágrimas rolaram silenciosamente por seu rosto.